Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Tom Bruno e seja bem-vindo ao Contemplando Igrejas. E hoje eu estou na paróquia Nossa Senhora da Luz, localizado na zona norte de São Paulo, no bairro do Tucuruvi. Ficou curioso para conhecer? Vem comigo que eu vou te mostrar um pouquinho da história, da arte e da arquitetura dessa paróquia. E se você é apaixonado pelo catolicismo, irei contar um pouco da história de Nossa Senhora da Luz. Embarca comigo nessa aventura? A devoção de Nossa Senhora da Luz começou em Portugal, quando o país ainda investia em navegações e na conquista da África. Sendo assim, Pedro Martins era um aventureiro que nasceu em Cárdenas, uma pequena cidade próxima a Lisboa. Ele era um dos precursores da devoção de Nossa Senhora da Luz. Como Martins vivia indo à África à procura de aventuras e riquezas, em 1459 foi capturado pelos árabes, onde ficou preso por muito tempo, pois eles só dariam a liberdade se alguém pagasse uma quantia muito alta em dinheiro. O tempo foi passando e ninguém quis ajudá-lo. Pedro se viu abandonado na prisão, onde foi constantemente humilhado e torturado. Já no ano de 1463, já sem nenhuma esperança, Martins teve a ideia de começar a pedir socorro a Nossa Senhora da Luz, para que ela o libertasse daquela tortura diária que ele não aguentava mais. E como resposta às suas orações, após 30 dias, Nossa Senhora da Luz apareceu em seus sonhos dizendo: Filho, consola-te, eu te livrarei do cativeiro, e quando estiveres livre, ainda que sejas pobre, não deixarás de fazer o que agora lhes digo. Irás a Carnidé, no templo de Lisboa, e fazer sobre a fonte de Machado uma ermínia, que terá a inscrição de Santa Maria de Luz. Neste lugar, meu nome há de ser glorificado, honrado, aumentado com muitas maravilhas e milagres, que neles serão feitos por minha intercessão a muitas pessoas devotas. Quando chegares a Carnidé, acharás a minha luz e claridade, os sinais de teus naturais vêm sobre a fonte do Machado. Aí acharás uma bela imagem e nela mostrarei quem sou. E para você que já me conhece e acompanha os meus vídeos, sabe que esse é um momento muito especial para mim, onde eu tenho a honra de fazer a minha oração, de pedir para Deus saúde para os meus familiares e agradecer por esse projeto tão maravilhoso que Deus colocou na minha vida. Vamos lá comigo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai. Bom, e se você chegou até aqui, fique com a belíssima entrevista com o pároco Valdevir. Padre, primeiramente eu quero agradecer por o senhor dispor o seu tempo, né? É uma honra estar falando com o senhor. Você poderia se apresentar falando seu nome, sua idade, de onde o senhor veio? Olha, me chamo Valdevir Cortese, cidade de origem, nasci em Taquaritinga, interior do estado de São Paulo. Depois morei em São Carlos, praticamente o maior tempo da minha vida morando em São Carlos, onde fiz meus estudos primários. E estou praticamente na porta de 83 anos. Mês que vem estarei celebrando 83 anos de vida. O senhor pode falar quanto tempo o senhor é padre? 50 anos, praticamente. E agora, dia 29 de junho, estarei celebrando 50 anos de sacerdócio. Com quantos anos o senhor descobriu que queria ser padre, né? Bonita pergunta. E como responder? É bem eclético, se for dizer, como descobriu. Porque nós tínhamos um grupo de crianças no interior de São Carlos e vivíamos juntos ali. Meu irmão, meus amigos, todos aí no curso primário ainda antigo. E aí teve um padre aí, uma congregação dos padres franciscanos,
estimulando a criançada tudo para entrar no seminário. Aí deu uma abertura para isso. Mas não era o momento certo. Então o que acontece? Fomos todos para o seminário, aí 90% voltou para casa, com saudade dos pais e tal. Depois levei a vida normal. Caminhando, estudando, servi o exército, estava namorando, noivando. E um momento, um padre idoso, ele chegou e me deu uma parada assim, porque eu frequentava muito as missas, estava frequentando a igreja, tinha uma vida cristã bem acentuada. Sim. E ele me parou e me questionou por que eu não aceitaria e não iria ser padre, dizendo que a igreja precisava de sacerdotes. Aí me encucou. Aquela pergunta ficou na minha cabeça. Você tinha quantos anos, você lembra? 23 anos para 24 anos, Tá. entendeu? Aí fiquei pensando, aí conversei com outros padres e amadureceu a ideia e aqui estou. E o senhor, com 23 anos, né, já tinha uma idade, já era adulto. Adulto, estava namorando, noivando, preparando para o casamento. Uma jovem muito bacana em todos os aspectos. Até o dia que eu disse a ela que iria para o seminário, ela jurou que ela esperaria até o dia da minha ordenação. Porque existia amor entre nós. Sim. Interessante, quando eu me ordenei, fui celebrar em São Carlos e ela estava lá, e ela veio à missa. Aí quando acabou a missa, ela veio me cumprimentar. Aí foi que ela disse, bem, agora eu vou buscar o meu caminho. Você escolheu outro caminho, agora eu vou buscar o meu caminho. Ela é uma dona de casa, tem uma família maravilhosa, temos amizade, temos contato, uma vida normal. Muito bonita a história. Não, linda mesmo, interessante, nunca tinha escutado isso, né? Que bacana. E quando o senhor decidiu que ia ser padre finalmente mesmo, o senhor teve apoio dos seus amigos, familiares? Porque como o senhor já era maior de idade, como que foi isso, né? Para as pessoas mais próximas? Então, agora aí, para dizer para você, aí o maior apoio que eu tive que foi de Nossa Senhora. Um dia eu estava com dúvida, tinha um bom emprego, tranquilo, trabalhando normal. E cheguei para Nossa Senhora e falei, olha, eu não vou pedir a conta no meu emprego. A senhora dá um jeito. Se é para que eu vá para o seminário, ele que me manda embora. Mas não vou dar motivo para o meu patrão me mandar embora. Sim. Muito bem, parece uma fantasia a história, mas você vai entender. Muito bem, aí eu tive que fazer uma cirurgia das amígdalas. Certo. E fui fazer a cirurgia, tive uma licença de 15 dias para as amígdalas. Mas interessante que quando eu estava tendo alta do médico, encontrei os amigos do trabalho na rua. 3 horas da tarde na rua. Eu falei, ué, o que está acontecendo? Aí os colegas de trabalho disseram assim, está fechando a firma. Olha. A firma está sendo fechada, já dispensou todos os empregados. Mas aí venceu a minha licença, eu tive que voltar ao trabalho. E aí, na hora de sair, todo mundo saía, eu ficava lá, porque eu não podia sair, porque eu não era mandado embora. Exatamente o contrário. Sim. E aí teve um dia, fui chamado no RH e foi apresentada a minha dispensa, que também, por motivos aí, econômicos da empresa, não tinha mais como continuar, então estava fechando a empresa. Assinei meu aviso prévio. Isso foi de manhã. Quando foi à tarde, o RH convocou todos os funcionários para que rasgasse o aviso prévio, que ele tinha resolvido um financiamento bom e não ia mais fechar a empresa. Conclusão, o único mandado embora fui eu. Que história. O único mandado embora fui eu. Era para ser. Então, eu digo que Nossa Senhora fez a sua parte. Amém, que história bonita. Uma história, vai dizer assim, fantasiosa, mas é real. Desde real. o começo até o fim, né? Porque alguns obstáculos, vamos se dizer assim, e todos com uma afirmação que realmente era para o senhor ter se tornado padre. Tô aí. Legal. Tô aí. E os amigos, familiares, assim, tomaram um susto com essa decisão assim? Não, ou não? porque, foram tranquilos? Porque eu tinha uma vivência muito grande, era congregado mariano, presidente da congregação mariana, então a gente tinha um envolvimento muito grande. Então não foi assim um tchan, de muita surpresa. Sim. Havia já
uma certa ideia de alguém que poderia caminhar para isso. Certo. Mas certo mesmo foi depois da minha ordenação. Ali, sim, foi firmado a realidade. E como que foi esse processo, né, para o senhor se tornar padre? O senhor pode contar um pouco? Bem, aí, como adulto, tinha que procurar um seminário que na época, você veja, isso aqui é praticamente 55, 60 anos atrás. Sim. Não é como a formação, então tinha uma certa preparação. Então tinha seminários que trabalhavam com vocação adulta. Porque tem muitos aí que chamam vocação tardia. A vocação nunca é tardia, Sim. é vocação adulta. Então fui para o seminário na vocação adulta e muito bem aceito. Tinha outros também jovens, adultos também. Era um trabalho muito bonito da igreja na época. E mesmo a minha turma da formação, vários adultos se ordenaram com idade mais avançada e se tornaram grandes padres, que a gente tem lembrança. Alguns já faleceram, estão no reino de Deus. Então a história foi muito bonita. Então participei com tranquilidade. Ah, que bacana. Entendeu? A gente teve Sim. muito apoio, porque estávamos todos juntos no mesmo barco. E também o senhor já tinha uma vivência dentro da Dentro da igreja, igreja, tudo, já tinha uma rotina, né? Não foi uma coisa do nada, né? Não era algo desconhecido. Sim. E nessa sua trajetória, né, como pároco, qual foi o momento mais marcante, assim? Tem algum momento que o senhor se lembra dentro da igreja, da paróquia? Não aqui, pode ser em qualquer outra. Tem alguma coisa que o senhor se lembra? Momentos grandiosos, tem centenas de momentos. Quais são, vamos dizer assim, os mais... A gente vê a Nossa Senhora agindo na história das pessoas. E se fosse te contar aqui, o tempo é muito curto. Sim. Tantos exemplos. Mas vou te dar praticamente 2 exemplos. Um mais antigo e um bem mais recente, que você vai ver que Nossa Senhora põe a mão ali. Nós tínhamos aqui, porque essa paróquia aqui, ela tem... A igreja é nova. Tá. Porque quando eu assumi a igreja onde hoje é o Cinerário. Tá. Que um dia você vai conhecer. E depois eu construí aqui. E lá, quando eu assumi, tinha passado por um acidente. Tinha caído todo o telhado. Eu cheguei, a paróquia estava com entulho ainda, do telhado caído, e vim exatamente para reformar a igreja e fazer o trabalho. E aí tínhamos, então, algum trabalho para poder, assim, ter uma renda para poder reconstruir, porque é um acidente grande. Sim. Então nós tínhamos aí um grupo de conselheiros, de paroquianos, muito assíduos, muito trabalhadores. E tinha uma grande festa, que era considerada a festa do vinho. Então essa festa do vinho, para você ter uma ideia, praticamente 10 barril de 200 litros de vinho. Então não é uma coisa pequena. E também eu fui em Minas Gerais, mandei matar 4 bois para churrasco, entendeu? Porque a festa era para 15 mil pessoas ou mais. E muito bem, a festa seria no sábado. Nós pegamos a semana inteira com uma chuva violenta. Chuva mesmo torrencial. Sim. O sábado, montando os locais lá debaixo de chuva, com capa, todo mundo molhado, trabalhando, com uma grande interrogação. Vamos perder tudo. Por quê? Com chuva não vem ninguém. Aí vim na igreja, comecei, fiz a minha oração. Nossa Senhora, a festa é sua para reconstruir a tua casa. Me fala o que eu tenho que fazer. Aí voltei, porque o local era lá no Trote Paulista, né? O local foi alugado para isso. Voltei lá e chamei a equipe de trabalho. Falei, gente, Nossa Senhora deu um recado para nós, que às 18 horas a chuva vai parar. E nós temos até 5 horas da manhã sem chuva para a nossa festa. Muito bem, isso era mais ou menos 5 e pouco. Quando foi 6 horas, o céu abriu. Olha isso. Deu uma noite maravilhosa. Tivemos mais de 15 mil pessoas na festa. Aí consumiu as carnes, consumiu o vinho, tivemos a renda necessária. Quando foi 5:30 da manhã, quando descarregamos da paróquia, os últimos petrechos que trouxemos, porque acabou a festa, 5:30 da manhã, a chuva voltou. Nossa. Com toda a sua força. Se você me pergunta, que é coisa maior que essa? Um milagre. É um milagre que a gente vê acontecer e a comunidade sabe desse verdadeiro. Sim. E agora, bem recente, dia 2 de fevereiro agora, recente,
tínhamos uma procissão, uma carreata, com Nossa Senhora andando no bairro. E estava chovendo. Aí eu disse para a turma, não, é Nossa Senhora que vai passear, ela não vai passear debaixo de chuva. Na hora que saiu a carreata, não tinha mais chuva. Então eu vejo, Nossa Senhora está sempre presente na história do ser humano. Ela está sempre presente na nossa vida. Amém. Então por isso, se você me pergunta, tem fatos marcantes? Olha essa igreja aqui. São 4 andares que temos de prédio. Sim. É imensa a estrutura. Nós fizemos em 1 ano e meio. Muito sem rápido. Dever um tostão para ninguém. Tudo pago, tudo tranquilo. Então eu não posso dizer, quer dizer, o que eu posso... Não tenho o que dizer, Nossa Senhora está junto com o povo, Nossa Senhora está aí. É a casa dela, ela está junto e faz o que precisar. Por isso eu sempre digo para o povo, acredite na mãezinha do céu. Amém, porque ela é mãe verdadeira. Ela não nega o que o filho pede. Não mesmo, sempre está ajudando, tá sempre de todas as formas. Olha isso, história realmente também muito linda, né? E essa paróquia aqui, quantos anos ela tem? A paróquia, a Nossa Senhora da Luz, desde lá, que criou, esse próximo ano estará fazendo 70 anos de existência. Que lindo. Ela nasceu dia 13 de maio de 1956. Tem uma história bem bonita. Então ela está com 70 anos de existência. E desses 70 anos, 50 anos comigo. E é um marco, né? Porque 50 anos, porque a partir de um certo momento, os paróquios eles são transferidos. Muda para ter. Né? Aí vai... Não sei porquê, mas estou aí, 50 anos. E vai continuar por mais tempo, se Deus quiser. Tá, se a mãezinha permitir, né? Está na mão de Deus. Que bacana, padre. E quais são os 7 sacramentos da Igreja Católica, né? E por que eles são importantes? Você pode... Bom, primeiro você já começa com a iniciação, que é o batismo. Quando você fala o batismo é uma porta que se abre. Essa porta que você entra no projeto salvífico de Deus. Você se compromete a essa caminhada junto com Cristo. Depois, é claro, você está caminhando, vem aí uma necessidade. A necessidade do quê? De se reconciliar. Nós somos seres humanos, fraquejamos na caminhada. Então vem o sacramento da reconciliação, da penitência, conhecido popularmente como confissão. Sim. Entendeu? Mas é muito mais reconciliar-se com Deus através do perdão oferecido por Deus através do sacerdote. Muito bem. Mas como somos criaturas humanas, precisamos nos alimentar. E o maior alimento para o cristão é a Eucaristia. E aí nos alimentamos com a Eucaristia, que nos dá força, nos dá sentido da vida, nos fortalece e nos une com Deus na pessoa de Jesus. Depois temos aí, nessa caminhada, uma confirmação. Estamos vivendo, de fato, nossa vivência cristã, estamos aí caminhando segundo o plano salvífico de Deus, estamos inseridos, de fato, nessa caminhada. Então vem a confirmação, conhecido popularmente como o sacramento da Crisma. Depois temos aí o sacramento da ordem, que é o diaconato, o presbiterato e o episcopado. Sim. Com o sacramento da ordem. E o sacramento do matrimônio. Tá? E depois também temos aí o sacramento que chamamos a unção dos enfermos. Então aí estão os sacramentos que nós temos na igreja. Não sei se pulei algum. Não, tá certo, é isso mesmo. Tá bem explicado. E realmente são muito importantes, né, para o ser humano. E o senhor falou de batizar, né, também, que ele faz parte. Por que devemos batizar, né, nos batizarmos? No caso, os pais, né, batizam os filhos. Por que é tão importante? Porque o que é o batismo? Como eu te falei, é uma porta que se abre. Viver Jesus no dia a dia é bom? É. Gosto. Faz parte da minha vida? Faz. Sim. Então eu também quero que meus filhos participem disto. E agora, adentrar a esse projeto é assumir um compromisso. Qual é o compromisso? De dar o anúncio da presença de Deus na história, dar um testemunho da sua vivência com Deus e também levar a sua própria vida e a dos seus irmãos à santificação. E por isso é muito importante o batismo e faz parte da vida do cristão. E aí inserido como povo de Deus na filiação divina. Sim, uma dúvida que eu tenho e muitas pessoas têm também, as pessoas, né, que não teve a primeira comunhão, não foi crismado, elas podem se casar na igreja? Muita gente tem essa dúvida. Não,
O normal é o seguinte, por que não fez primeira Eucaristia? É batizado, mas não fez primeira comunhão e não foi crismado. É só fazer. Só se preparar, fazer a primeira comunhão e ser crismado. Hoje, por exemplo, tem uns que aí se casam com a promessa que vão cumprir. Sim. Não é um impedimento canônico que diz não pode, mas é uma orientação para que faça e participe dos sacramentos. Por que então se casar na igreja se você não está comungando com a igreja? Pulou essa etapa, né? Você está pulando Sim. a etapa. Então você tem que comungar com a igreja. Então, mas aí então a gente normalmente não diz que não pode. A gente pode até ter uma dispensa, se casa, com o compromisso de se preparar para a Eucaristia e para a Crisma, Sim. que pode vir após o matrimônio. Porque você está pulando uma etapa que você precisa conhecer para depois você se casar. Sim. Realmente faz total sentido, né? E, padre, o senhor pode contar, né? O senhor contou um pouco da história da paróquia. Tem mais alguma coisa que o senhor queira contar? Algum outro acontecimento dessa paróquia aqui, da história, ou já foi contado tudo? Assim, Acho que tem, assim, de momento, é foi uma história de vida. Nós tivemos aí um momento tão marcante, mas do lado da tristeza, que foi a pandemia. Sim. Que precisamos ficar na igreja sem ninguém. Mas aí criou-se algo que se tornou também muito importante. Foi a transmissão pela internet. Sim. Então todas as nossas missas, nossos eventos aí, são transmitidos pela internet. Tá. Não que isso venha acomodar as pessoas para dizer, estou participando pela televisão. Não. Você tem que participar também presencial. A sua presença é muito importante, porque tem a vida da comunidade. E precisa da vida da comunidade. Mas favoreceu muitos, que nem nós temos a Pastoral da Saúde, que o povo toda semana leva a Eucaristia para os enfermos, para os idosos. Então esse pessoal não tem mais condições, às vezes, de vir, não tem quem os traga. Eles participam da missa em casa, estão caminhando. Então a gente vê um problema que veio, surgiu uma ação maior. Sim. Então nós estamos caminhando. E estamos aí, né, praticamente, depois da pandemia, surgiu o quê? Surgiu, até o Papa se pronunciou, a respeito da cinza das criaturas que eram cremadas. Por quê? Porque é muito fácil, você recebe a cinza, o que você faz com ela? A maioria joga no mar, joga na natureza, mas peraí, é um referencial. Aquele restinho que sobrou é de uma criatura que amou, foi templo de Deus na história da vida, foi amada também, não se desfaz assim. Sim. Então é um referencial. E aí abrimos o cinerário. Então o cinerário está aberto. E aí houve uma busca e foi muito bom, principalmente para as famílias que perderam seus entes queridos pela Covid. Sim. Na pandemia. Perdeu, porque não tiveram contato com as criaturas que faleceram. Exato. Foi para o hospital e nunca mais se viu. Então aquela cinza deu para eles o quê? Um ponto de contato. E até hoje criamos um ambiente tão gostoso. E eu, como padre, afirmo que pastoralmente é um trabalho maravilhoso. Por quê? Porque você pega a pessoa na mais dor profunda do ser humano e você consegue conviver com ela e levantar para a esperança da ressurreição. Então a gente tem exemplos fabulosos de famílias ali que se uniram demais. Estamos unidos aí. E as nossas missas transmitidas pela internet, na missa do cinerário, quando temos as exéquias das criaturas que vêm ali para serem sepultadas, a gente vê que estamos atingindo praticamente uma grande parte do mundo que participa da missa conosco. Sim. Então a gente vê que é um trabalho pastoral muito importante e satisfatório. Então, como te disse, a pandemia veio trazendo tristeza, mas trouxe também para nós caminhos novos que nos impulsionou a levar adiante a nossa caminhada. Sem dúvida. E eu falar para o pessoal também, gente, eu vou lá no cinerário, vai estar nesse vídeo, no final do vídeo, vou entrevistar o Marcelo também, né, que está aqui há muitos anos, né, 50 anos. 50 anos junto comigo. E eu vou mostrar para vocês um pouco, né, da história, mostrar o cinerário lá para vocês. Então, fiquem aí para assistir, né, porque realmente é muito bonito e é muito importante isso que o senhor falou também, né, da pandemia, porque foi um momento de muita dor para muita gente, né, um momento de angústia, mas também teve coisas boas, né? Sim. Nem tudo é só tristeza.
Então nós bacana. perdemos, desculpa, nós Sim. perdemos muitos casais aqui, temos aí várias pessoas que eram dinâmicas da paróquia e faleceram pelo Covid, né? Foi um momento muito triste na história, né? Que não se certeza. repita, né? Não. Não se repita. Né? E é legal isso do itinerário lá, porque as pessoas têm mais uma chance, né, de ir lá, né, visitar, porque as pessoas que eu vejo realmente jogam no mar, jogam na natureza, e eu também concordo, acho que isso não é muito certo. Sim, né? não é lugar. Não é lugar. Primeiro, exatamente. veja bem, a campanha da fraternidade esse ano vai falar sobre ecologia. Vamos cuidar da natureza, vamos cuidar da nossa casa. Exato. Entendeu? E não é assim, porque eu sei que quem joga também não é por desprezo, é por não ter aonde colocar. Não tem um conhecimento. Não ter o conhecimento, né? Não é desprezando. Sim. Mas é com o sonho de fazer alguma coisa, né? De dar continuidade na natureza. Exato. Muito bem. Mas não é, vamos seguir a orientação, o pedido do Papa. Vamos colocar no lugar sagrado. Nós temos o lugar sagrado aqui. Aí eu estou ou no cemitério, ou no outro lugar sagrado, coloque lá esse referencial de uma criatura que você amou. Sim. Que foi amada pela gente. Eu mesmo, padre, confesso que eu não conhecia. Então esse canal também serve para isso, né? Para mostrar para as pessoas que aqui tem também esse lugar onde você pode colocar o seu ente querido. Então vai abrir a mente também de muitas pessoas para ter esse conhecimento, né? Sim. Então vai ser de utilidade pública para muitas pessoas também. E padre, existe algum pecado que não seja perdoado no juízo final? Tem um? Pecar contra o Espírito Santo. Bom. Isso é bíblico, é evangélico. Pecado contra o Espírito Santo não há perdão. Aí muitos perguntam, mas qual é esse pecado? É o pecado contra o Espírito Santo. E o que você pode fazer? A sua consciência vai dizer o que você fez contra o Espírito Santo. Porque às vezes eu posso dizer para você que o pecado contra o Espírito Santo é a negativa, mas às vezes você pode pecar na simplicidade, você pecar contra o Espírito Santo. Porque é o Espírito de amor, é Deus na sua vida. E você agir contra isso, ou pecar contra, é muito triste. Com certeza. É muito triste. Então, Cristo, mas eu acredito que todas as criaturas têm chance de serem de fato perdoados. É só saber buscar o perdão. E Jesus deixou o caminho do perdão. Então não vamos dizer assim, então, e se... Não. Porque às vezes tem criaturas que nem não pecaram contra o Espírito Santo, mas pecaram contra o irmão, que também machuca o Espírito Santo. Sim. É o pecado. E vendo o mundo hoje, o que nós vamos dizer? É o momento da humanidade se curvar na oração, pedir a Deus que toque o coração dos homens, principalmente daqueles que têm em suas mãos o poder de levar a coletividade à sua vivência, os grandes governantes. Que parem de pensar, serem galomaníacos, né, quererem grandeza. Pensem na simplicidade, pensem na fraternidade, pensem que eles estão a serviço da coletividade, com um pouco mais de amor. Poderíamos ter paz no mundo, e a falta de paz ofende o Espírito Santo. A falta de amor ofende o Espírito Santo. E Deus vai cobrar isso. Vai Aquele cobrar. amar e o próximo, né? Amar, tudo aí. E fugindo um pouco dessas perguntas, o senhor tem algum hobby, alguma coisa que o senhor gosta de fazer nas horas vagas? Eu sei que as horas vagas são poucas, né? Porque o senhor sempre está ali celebrando missa, fazendo alguma coisa ou outra na paróquia, mas tem alguma coisa que fora da igreja que o senhor gosta de fazer? Algum momento de lazer? Olha, na idade e perante também a certas limitações físicas, diminuiu. Tive hobbies, quando mais jovem, entendeu? Principalmente galopar, entendeu? Nas invernadas aí, um cavalo seria passar 10, 15 dias. Outro também era de dar uma girada no mundo, mas hoje, na idade, com as enfermidades, o meu hobby, então, é cama e trabalho. E aquele dia a dia muito limitado, Sim. muito limitado. Porque vai chegar na idade, né? A gente vai se limitando em muitas coisas, né? Depois eu tenho 4 cirurgias na coluna.
12 parafusos aí nela. Aí não é fácil, né? Então estou todo parafusado, entendeu? Mas então tá bem. limita bem a minha disposição. Porque realmente, no caso, se eu quiser galopar, não, montar não, cavalo, mais não dá jeito. por causa da coluna, né? Não dá mais. E, padre, para finalizar, assim, qual conselho o senhor daria para os jovens, né? Eu falo jovens, mas pode ser para os adultos, porque assim, eu falo jovens porque os jovens hoje em dia não estão frequentando muito a igreja, só querem saber de outras coisas. Qual o conselho o senhor daria para os jovens? Primeiramente, o jovem tem que olhar, lembrar, Deus nos deu 2 olhos. Isso nos leva a uma certeza absoluta. Olhe com os 2 olhos. Mas a juventude hoje parece, a grande parte, olha com um olho só. Então é só isso. Jovem, não é só isso. Tem muita coisa no mundo para você. Olha a beleza da natureza que Deus criou e que inseriu você nesse mundo. Então olhe bem. Olhe quantas coisas maravilhosas nós temos. Então tente abrir o leque, tente olhar para o horizonte. E se veja também onde você poderia ser importante nessa história. Ser um bom profissional, um grande profissional, constituir uma família linda e também a vida consagrada, a vida sacerdotal. Aí você vai dizer, mas não, tudo bem, quer um matrimônio? Deus o abençoe. Coloque filhos no mundo para o dia de amanhã também, talvez entre eles, alguém ser consagrado. Sim. Veja e procure, estude, leve a sério, se fuja das drogas, porque analise aí quem você está enriquecendo. Está enriquecendo o traficante. Você está a favor de alguém que tem as suas mansões e você às vezes está morando onde? Tem jovem que mora na periferia, mora na pobreza porque não tem condições e está dando dinheiro para o traficante. Larga muito ser trouxa, meu jovem. Você tem muito valor perante Deus, então valorize o que você é. Olhe com os 2 olhos, porque tem muita coisa para você ver. Tem muitas coisas que você pode se realizar. Levante a cabeça, vá em frente, tenha força, tenha coragem. Você pode. Não diga nunca que você não pode. Você pode, é só você querer. E mais ainda, respeite seus pais. E nunca se esqueça dos seus avós. Porque graças aos seus avós, você tem alguém que ama vocês. Você pode ter certeza que você é amado. Porque não tem avó no mundo que não ama seu neto. É amar 2 vezes, né? Amar 2 vezes. Eles amam, entendeu? Não se distancie deles. E agradeça a Deus em você ter, e se já for para a eternidade, reze por eles. E sinta alegria. Valorize a sua juventude. Porque a juventude passa. A minha passou. Mas eu ainda sou muito jovem. Sim, e aproveitou das melhores formas, né? Das melhores formas, graças a Deus. O senhor falou em família, né? Eu sou muito conectado com a minha. Eu agradeço todos os dias, eu oro por eles todos os dias, pela minha mãe, pelo meu pai, principalmente pela minha avó, que eu fui criado por ela. Então eu entendo realmente o que é ser amado 2 vezes, ser recíproco, né? Esse amor. Então realmente, palavras bonitas, né? Que o senhor falou agora que eu me identifico muito, né? E padre, para finalizar, convide o pessoal para conhecer a paróquia. Então, meu amigo, minha amiga, povo santo de Deus, venha visitar a paróquia. Aqui fica Rua Heloísa Moya, 59. Não tem erro, Rua Heloísa Moya é um quarteirão só, 100 metros. A igreja está aqui no meio. Temos estacionamento, vem aqui, tá? Participe conosco. E também, se quiser participar, conhecer pela internet, nós temos aí o nosso link, está sempre lá no YouTube e está à disposição. Será um prazer. Dê o seu alô com alegria no coração. Valeu. Amém. E eu vou deixar, padre, aqui para vocês também, pessoal, o nome da paróquia é Paróquia Nossa Senhora da Luz, né? Sim. Vou deixar o link aqui, como o padre disse, as redes sociais são ativas, YouTube, se você mora em outro estado, pode assistir, né, a missa celebrada pelo senhor. E é isso, padre, eu quero pedir a bênção para o senhor. Que Deus abençoe. E muito obrigado pela entrevista, adorei conhecer o senhor, vou visitar aqui mais vezes, as pessoas também. Tudo bem. É isso, muito obrigado, viu? Leve adiante o seu trabalho.
Amém. que o povo de Deus precisa. Amém. Obrigado, viu? É uma honra de verdade mesmo conversar com o senhor e levar a palavra de Deus, né, para as pessoas que às vezes elas precisam ouvir, né, algumas coisas relacionadas a Deus, porque Ele é o nosso Salvador, né? Tudo bem. Valeu. Obrigado, Eu viu? que agradeço a todos. Obrigado mesmo. E como prometido, eu vou levar vocês agora lá no Cinerário, onde eu não conheço, vocês vão conhecer também. E o Marcelo está esperando a gente para contar um pouco da história, né? O que é o Cinerário. E você já ouviu essa palavra? Conhece? Já visitou? Então aguarda que esse vídeo está incrível e você vai conhecer um pouco mais da história, da cultura e da arte no Contemplando Igrejas. Você poderia se apresentar para o pessoal, falar o seu nome, sua idade, de onde você veio? Olá, tudo bem? Meu nome é Marcelo José Ribeiro. Estou nesta comunidade há 50 anos. Esse ano aqui, 2025, vai fazer 50 anos. Eu cheguei juntamente com o pároco, o padre Valdevir, que neste ano também completa o jubileu de ouro na paróquia, né? E você pode explicar onde nós estamos para eles, Marcelo? Nós estamos onde tudo começou, né? Tudo aquilo que vocês viram, né, na matriz se originou nessa comunidade, que era a paróquia Nossa Senhora da Luz, construída no finalzinho da década de 50, né? E de lá para cá teve vários padres que passaram por essa paróquia. Em 75, o padre Valdevir assume, pelas mãos aí de Dom Paulo Evaristo Aires, essa comunidade, né? Ele assume em dezembro e juntamente com ele eu tinha 7 anos, né? 7 anos em dezembro, 8 anos em dezembro, atualmente estou com 57, é isso mesmo, 8 anos, e a gente chegou aqui na comunidade e ficamos assustados porque foi uma comunidade que estava sem telhado, sem condições nenhuma, né? Uma tempestade levou tudo, e o padre Valdevir começou mesmo debaixo do chão a reconstruir essa história, né? Sim, e você está há 50 anos aqui, né? 50 anos. 50 anos. Já fui catequista, já fui da equipe do altar, fiz de tudo, né? Sim. Porque 50 anos também não é brincadeira, né? E atualmente estou na Pascom, estou na Pastoral da Comunicação. Passou em todas as fases, né? Todas as fases. Todas as fases da igreja. E qual é o sentimento de fazer parte, né, desde o início até aqui, né? Porque você vê as pessoas no cinerário se emocionarem, né, colocarem os seus entes queridos aqui, né? Então você participa de tudo isso. Então é um sentimento de pertença que é difícil a gente se imaginar sem isso, né? De fato, né, a partir de 2017 se iniciou esse trabalho nessa comunidade aqui, que é o trabalho do cinerário, onde as pessoas que cremam os seus entes queridos fazem o sepultamento dentro da igreja, né, num lugar de oração, num lugar mais preparado. E a gente sentiu, daquela época para cá, que muitas pessoas que estavam afastadas da igreja se sentiram acolhidas novamente pela igreja. Sim. E o grande desafio que a gente sempre teve, né, que eu sempre escutei do padre Valdevir durante esses 50 anos, era essa dimensão missionária que a gente deve ter. A dimensão de trazer as pessoas de volta para a igreja, para as pessoas se sentirem novamente pertencentes a uma família, a uma comunidade. E esse trabalho conseguiu fazer isso de uma maneira muito singela, muito simples, né? Foi através da Pastoral da Esperança, que trabalha aqui, que você viu aí a Maria Helena e outras pessoas também que estão trabalhando. A única coisa que se faz é acolher a dor, acolher o sofrimento,
acolher as pessoas que estão no momento de despedidas, sentindo sós, né, sozinhas, e a gente está junto, né? Sim. O Padre Valdevir faz a celebração todos os sábados na missa das 5 horas da tarde. Geralmente nessa missa sempre tem um sepultamento. Hoje, inclusive, nós temos 4 sepultamentos, né? As famílias participam, é feito as exéquias e depois é levado até o nicho onde vai ser sepultado as cinzas, os restos mortais do falecido. E muitas pessoas, Marcelo, não conhecem, né, o que é um cinerário. Eu mesmo não conhecia, né, fiquei sabendo, descobri quando eu fui visitar vocês, né? Então eu fiquei emocionado de saber que existe, porque muitas das pessoas não têm um conhecimento de que existe um cinerário e para que serve. Porque ela fala, cinerário, mas para que serve? Né? Você acabou de explicar. E sabe o que é, Tom? Tradicionalmente, a cremação, ela sempre foi vista pela Igreja Católica, né, pelos católicos, como um pecado. Tá. Né? E que não podia se cremar. Católico não podia ser cremado. É uma visão, uma interpretação errada, né, que foi revista pelos últimos papas. E o Papa Francisco, na última encíclica, ele até motiva, ele estimula que cada diocese tenha o seu cinerário. Cada diocese oportunize para os católicos um espaço de colocar as cinzas para que não se perca a memória daquela pessoa. Porque se eu pego a cinza de um ente falecido, né, e jogo no mar ou jogo na natureza, além de estar fazendo um desserviço ecológico, né, eu estou também apagando a memória. Uma memória que os meus filhos, os meus netos não terão mais acesso. Aqui não, aqui você mantendo um memorial, você tem um momento de rezar pelo seu avô, de rezar pelo seu pai, de rezar pela sua mãe, de ter a oportunidade de saber que você faz parte de uma história, que você não é um ser sozinho, você faz parte de uma comunidade, a comunidade da família. Então é um trabalho muito bonito esse pastoral. Não, com certeza, porque assim, no meu entendimento, né, você jogar, meu e de muitas pessoas que fazem isso, né, eu acho que esse vídeo vai ajudar também a isso, as pessoas não jogarem a cinza dos seus entes, né, no mar, na mãe natureza, enfim, na floresta, né, e procurarem esses lugares realmente que são adequados, né, para você visitar, igual você explicou, né, ter uma memória da pessoa ali e ao menos não jogar, né. E você poderia depois mostrar para a gente como que funciona o local? Claro, lógico, com o maior prazer. Com o maior prazer. A gente tem uma equipe aqui também, o Braz acabou de chegar, o Braz também é o zelador daqui. A gente periodicamente faz toda a higienização dos lixos também. Nós tiramos todas as cinzas, fazemos a higienização, a dedetização, para deixar sempre bem arejado, bem limpinho o local. A gente é tratado com muito carinho, a gente tem muito carinho por esse trabalho que é feito aqui nesse seminário. E em questão de visita, como que funciona? É só final de semana, na semana? Por enquanto nós estamos somente aos sábados, né? Tá. Até em função de pessoas, né? Porque é um trabalho voluntário esse. O meu trabalho é voluntário, todos aqui é voluntário, né? Então nós não podemos ter um funcionário aberto, então nós concentramos as famílias todas no sábado. É claro, se uma família, até pela partida, pela ausência, sente a necessidade, a Sandra, ela oportuniza, né? Eu moro aqui perto, moro em frente, a minha sogra também está aí, a gente já abriu várias vezes a igreja para as pessoas que às vezes gostariam de fazer uma visita no momento que elas estão precisando fazer essa visita. Sentir mais próximo, né, do seu ente querido. E tem alguma história aqui nessa igreja que você poderia contar nesses 50 anos, algo que aconteceu, alguma imagem, alguma coisa assim? Você tem alguma coisa em mente? 50 anos é minha vida, né? Desde que me conheço como gente, tudo que aconteceu na minha vida está ligado com essa história, né? Sim. E como a gente teve sempre muita proximidade, eu já morei aqui. Uma época, eu estudei para ser padre também, e aí o padre Valdevir tinha um trabalho vocacional muito forte, no finalzinho da década de 70, comecinho de 80, fiz parte desse grupo. As imagens que eu carrego de todas, da minha infância, da minha história, a construção da minha família, a minha esposa, que canta, que é a Alice, né? Eu conheci ela aqui,
Eu trouxe os meus filhos quando eles nasceram, o primeiro lugar que eles entraram, saí da maternidade e vim para cá. Na verdade, já fui para lá, porque já estava feito lá. Sim. Levei para Nossa Senhora da Luz, né, para que ela conhecesse, para que ela para que nós oferecêssemos essa dádiva que nós temos recebido na nossa vida. E aqui, rapaz, é uma história riquíssima, riquíssima. São mais de 10 padres, né? 8 padres, vários religiosos que saíram desses bancos aqui e que hoje estão em Moçambique, estão em Hong Kong. Uma delas é a diretora do PIME, das obras missionárias, delegada pelo próprio Papa Francisco. Uma que se tornou depois beneditina, né? Faleceu. Um grande amigo, o primeiro nosso menino, Luizinho também, que ficava aqui conosco, né, sempre. Ele foi o primeiro seminarista, o padre Luizinho, que infelizmente também no ano passado ele faleceu, lá em Guarujá. Então, rapaz, tudo que eu tenho, que eu me conheço como gente, como pessoa, se refere a essa história. Aqui você realmente construiu boas pessoas, né? Saíram, igual você falou, cada um para um lado, mas para o lado do bem, né? Então é isso, Marcelo. Eu quero te agradecer imensamente por dispor seu tempo, por explicar um pouquinho, né, da casa aqui do senhor, onde é o cinerário também, que é um marco, né, aqui da Zona Norte, que, salvo engano, acho que é a primeira, né, da Zona Norte, e eu vou pesquisar também para saber se foi a primeira aqui de São Paulo. De São Paulo. Quando né? nós abrimos foi o primeiro de São Paulo. Atualmente não tem esse dado atualizado, não sei se tem outro lugar que foi aberto, mas quando nós abrimos fomos os primeiros, né? Então, os pioneiros aí, né? Pioneiros no trabalho. O Padre Valdevir é uma pessoa muito visionária, né? Ele tem uma sensibilidade muito grande. E quando ele é apoiado, então ele vai embora, né? E Dom Sérgio foi uma pessoa muito importante para a abertura desse cinerário. Na época era bispo regional, com o apoio do Dom Dilo também, que era o cardeal aqui de São Paulo, que nos visitou há 2 anos aqui também, celebrou uma missa aqui. Enfim, é um trabalho realmente que vale a pena, me identifico muito. Como eu disse para você, me comprometi na época da pandemia com as transmissões das missas na Pascom, porque não tinha velório, não tinha despedida, tudo era, a restrição era muito grande naquela época, e a gente via que o trabalho repercutia tanto nessas famílias que eu particularmente fiz uma promessa, né, de manter esse serviço até quando eu puder manter, né? Sim. Então essa transmissão dessas missas que nós fazemos às 5 horas no nosso canal, lá no canal do YouTube, canal Nossa Luz, para essas famílias que depositaram os seus entes aqui e estão longe, Mato Grosso, Rio de Janeiro, interior de São Paulo, tem várias pessoas do interior de São Paulo, da Grande São Paulo também. Então é a forma da gente falar, olha, estamos do seu lado, sinta-se apoiado, sinta-se amado. Essa é a mensagem de Jesus, né? Sim, com certeza. E as pessoas se sentem acolhidas com isso, né? Sente muito. Sabem que os entes delas estão aqui sendo bem tratados, querendo ou não, né? No lugarzinho, tudo bonitinho. E eu quero te agradecer, né? De novo, por dispor o seu tempo. Parabéns pela história daqui, né? De seus 50 anos e que dure por mais 50 anos aí. É isso aí, então. Valeu. Prazer em te conhecer, valeu, viu? Prazer, viu? Valeu. Bom, não sei vocês, mas eu adorei muito esse bate-papo, essa entrevista, como vocês queiram chamar. E antes de finalizar esse vídeo, vamos conhecer realmente o que é um cinerário. O Marcelo vai mostrar pra gente, vai contar a história, vai mostrar onde o pai dele está. Enfim, vamos ficar assistindo mais um pouquinho que vocês vão ver cada história bacana. Vamos começar aqui. Esse aqui é meu pai, Mário José Ribeiro. Então, esse aqui é o serviço da Pastoral da Esperança, que a gente chama, né? Num ano tão propício, que é o ano em que o Papa Francisco declara o ano dos peregrinos de esperança, né? Onde no mundo que a gente está vivendo tão desesperançoso, a gente trazer conforto, paz para as pessoas. E meu pai está aqui, né? Meu pai, Mário José Ribeiro, um homem tão simples que deixou um legado tão importante, né? Para mim e para o Márcio, que é o diácono aqui da igreja, o meu irmão Marcos também,
que está sempre perto da minha mãe, que ainda com 97 anos está viva, e é uma das espectadoras das missas que a gente transmite. E o bacana aqui também é que as pessoas podem vir e deixar flores, Sim. objetos, né? E aqui hoje está poucas flores, né? Porque na época dos finados, né, em novembro, isso aqui fica uma floricultura. Tantas flores que tem. Deixa até ursinho, né? As pessoas, acho que quando elas eram vivas, acho que tinha um apego, né? Alguma coisa assim. Esse aqui é o Leonardo, esse aqui é o menino, você pode ver que ele é recém-nascido. Ele viveu 6 meses, né? Foi uma das celebrações mais doídas que nós tivemos, né? E uma outra celebração muito triste também foi do... Deixa eu me lembrar aqui, é tanta história. Porque cada é o Pedro, aqui ó. Pedro também é um menino com uma história maravilhosa no hospital quando ele ficou doente. Ele passava em todos os leitos para alegrar os doentes do hospital, né? Também foi um sepultamento muito difícil, porque cada sábado é uma história que vem conosco aqui, né? Uma história de uma família que carrega um monte de sentimentos, né? E cada nicho é uma história. Então 680 histórias diferentes que nós temos aqui. Sem dúvida. Tem o Leonardo também, que é outro menino, é uma criança também, viveu 1 ano só. E essas celebrações são muito difíceis. Essas são todas são, né? Mas Sim. criança, pessoas da paróquia, né? A Maria Antônia, que era uma paroquiana assídua. Nós temos aqui a Nair, o Júris, o Silvio, também paroquiano. E uma dúvida, você lembra assim de cabeça um dos primeiros? O primeiro foi o Silvio, 2017. O Silvio foi foi um dos quando... primeiros, Ele foi um dos primeiros. Ele começou aqui, na verdade ele estava desse lado aqui, né? E quando morreu a sua esposa, a dona Terezinha, aí a família pediu para fazer a alteração do nicho, né? Então nós passamos para cá, mas ele foi um dos primeiros, sim. Porque na verdade nós começamos só esse lado aqui, né? Só tinha esse lado. E aí com o passar do tempo, e está dando a volta na igreja já. A gente vai mostrar para vocês. Hoje vão ter 4... Hoje tem 4 sepultamentos. Sepultamentos e são crianças, adultos? Eu acho que são adultos hoje. Eu não tenho a história deles não. Porque na verdade a gente pega a história depois da celebração, né? Tá. Mas se você quiser ver aqui, ó, eu acho que o nicho dele já está... Tá o Braz aqui, ele pode... Braz, eu estou aqui com a documentação. Olá, tudo bem? Hoje são as cinzas de hoje, né? É de hoje. 1, 2, 3. Isso aqui são 3. 3. 3, 4. Hoje não tem criança, não, né? Não, graças a Deus. Né? Então, quando é depositado, a cinza é colocada aqui, né? Essa placa provisória, e depois a gente providencia esta placa para todos, né? Para ser colocada. Quadradinha, certinha. E aí o Braz é que faz todo esse cuidado, esse carinho enorme que ele tem com esse trabalho que a gente faz aqui com muito carinho. Então, pessoal, antes de acabar esse vídeo incrível, cheio de energia, cheio de história, cheio de contemplação, vamos ver um pouquinho da missa celebrada pelo pároco Valdevir. É isso. Um abraço e até a próxima. Que Deus esteja com vocês. Tantas vezes quebramos a vossa aliança, nunca nos rejeitastes, mas por Jesus, vosso Filho, nosso Redentor, unistes convosco a família humana.
com um vínculo novo de caridade, tão estreito e forte que nada poderá romper. Também hoje ofereceis tempo de graça e reconciliação ao vosso povo, e um novo alento para que, em Cristo, se convertam a vós, enquanto sempre mais... Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna.